Olá, olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, esse tempo de aprendizado sobre missões. É muito bom nós estarmos juntos aqui e a gente não tinha tema melhor para esse encontro do que esse, a mobilização missionária. Você já ouviu falar? Esse é um tema tão abrangente que a gente resolveu dividir em duas partes para melhorar a nossa didática aqui, para a gente trabalhar alguns pontos. Então, na primeira aula, nós vamos trabalhar alguns conceitos, né? O que é mobilização, o que um mobilizador precisa ter no coração. E na segunda aula a gente vai trabalhar alguns aspectos práticos, o que um mobilizador faz, né? Qual que é o trabalho, que áreas que ele pode atuar. A mobilização missionária ela é importante porque é ela que impulsiona a igreja a viver essa grande comissão. Né? Nós sabemos que a igreja local ela é a base de qualquer iniciativa missionária. Então, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Quando a gente entende isso, e eu entendo que eu posso me mobilizar daqui, você daí juntos, nós podemos avançar para que o reino de Deus seja anunciado a todos os povos, em todas as nações. A gente vive então resultados maravilhosos do nosso trabalho, do nosso empenho em servir na obra do Senhor. Você está animado para esse tempo? Então, vamos começar aqui o nosso ponto de partida. Vamos introduzir esse tema e eu queria perguntar para você, o que você entende por mobilização missionária? Né? Às vezes, quando a gente fala nisso, talvez surja na sua cabeça assim, mobilização é fazer congresso de missões, mobilização é me reunir para orar com alguém sobre o campo missionário, mobilização é levantar uma oferta para missionários. E aí, eu não posso dizer que essas respostas são erradas, mas elas sozinhas não constituem todo o conceito de mobilização. Na verdade, a mobilização ela é um conjunto de ações que não só uma pessoa deve desenvolver, mas a igreja, o corpo de Cristo deve estar em ação para que a obra de Deus avance. Então, você pode ficar tranquilo que a gente vai explicar aqui com muitos detalhes e você vai compreender todo o conceito de ser um mobilizador de missões. Combinado? Vamos estar junto aqui? Vamos lá. Essa parte da missão de alcançar os povos com o Evangelho de Cristo, ele tem algumas vertentes aqui. Tem a parte de despertar a igreja, né? Ainda estamos nessa fase, porque a igreja ainda não está, né, de uma forma completa compreendendo o seu papel na missão de Deus, né? Então, ainda existe esse trabalho de mobilizar a igreja ao despertamento de vocacionados, ao despertar do auxílio daqueles que estão no campo e tudo mais. Um outro ponto, estamos falando só pontos gerais aqui, vamos ainda entrar no assunto. Outro ponto, encontrar esses vocacionados, a igreja que vai não só despertar, mas também encontrar esses vocacionados, prepará-los e enviá-los, tá? Um outro ponto, conectar intercessores, mantenedores com os missionários, com aqueles que estão atuando no campo. Então, imagine assim, nós temos um quebra-cabeça, várias peças que precisam estar juntas para formar, então, essa obediência ao ID. Mas precisa de pessoas que vão encaixar cada um no seu lugar. E o mobilizador, ele tem essa função, na verdade ele tem essa sensibilidade também de gerar conexões. Você pode pensar, é tanta coisa que eu tenho que ser um líder de missões para ser esse cara mobilizador. É muita coisa, eu não me vejo com todas essas características, eu não tenho todos esses dons, então mobilização não é para mim. É errado. Como eu disse, a mobilização é tão ampla e você não precisa se mobilizar em tudo. Isso é muito importante. A ideia aqui é que cada crente possa se mobilizar na área que se sente à vontade, instruído por Deus para atuar. E assim, como já disse, todos nós atuando juntos, né? Aí a dança vai funcionar, porque todo mundo tá ali no seu movimento, no seu ritmo, todos atuantes.
Essa é a nossa vontade, que cada crente ocupe seu lugar no reino de Deus e seja atuante para que essa grande comissão possa alcançar o seu propósito, tá bom? Que nós possamos anunciar a salvação em Cristo Jesus a todos os povos. Vamos juntos nisso? Em resumo, nós podemos dizer aqui que o mobilizador ele faz essa conexão entre os vocacionados e a igreja e também faz essa conexão da igreja com o seu lugar na grande comissão. E é nisso que nós vamos trabalhar aqui, tá bom? Então, essa foi a introdução e agora a gente vai aprofundar nesses temas aqui. Vamos partir para alguns pontos. Eu quero trazer 5 aspectos que precisam estar em um mobilizador local. Então, você, membro de igreja, crê em Jesus Cristo, quer contribuir para que ele seja anunciado em todos os povos, você não tem um chamado missionário. Você não vai para um campo distante ou para um lugar específico, mas você quer auxiliar quem está lá. Você quer auxiliar para que mais pessoas possam ir, para que mais pessoas possam contribuir. Você quer fazer parte da missão. Então, você pode ser um mobilizador. É muito interessante que esse mobilizador, ele não necessariamente precisa ser um líder na sua igreja. Ele não depende de um cargo. Ele só precisa ter um coração disponível para agir. Então, vamos pensar nesses 5 aspectos aqui. Aí você já vai pensando, fazendo essa autoavaliação enquanto eu vou falando aqui os pontos. E reconhecendo esse coração em você. Ao mesmo tempo que a gente pode se reconhecer e já tá até vivendo alguns aspectos aqui, você pode talvez não se encontrar e dizer assim, não vou ser um mobilizador. Mas já vou adiantar aqui que tudo que a gente vai falar aqui pode ser de uma forma intencional gerado em nós. E isso é uma bênção. Porque se você terminar essa aula aqui e decidir, hoje eu quero me tornar um mobilizador, eu vou trabalhar em mim, para que eu desenvolva todos esses aspectos de mobilizador, porque eu quero trabalhar no reino de Deus. Não quero ficar parado. Existe uma necessidade, existem pessoas que não conhecem a Jesus, não conhecem a salvação, precisam desse anúncio das boas novas e eu quero fazer parte disso. Talvez eu não vá, talvez eu não esteja contribuindo de outra maneira, mas eu vou contribuir com o meu trabalho. E isso é muito importante você entender. E depois nós vamos ver alguns modelos bíblicos de pessoas chaves em ministérios. Vamos lá? Já prepara a caneta, papelzinho aí para você ir anotando os pontos e já ir assimilando tudo isso com a sua própria vida, a sua jornada. Primeiro ponto para um mobilizador. Ele precisa ter um coração voluntário. Ele precisa estar disposto a servir. Mateus 23:11 diz que o maior entre vocês deverá ser servo. Aquele que serve é grande. Quando a gente tem essa dimensão da importância que Deus dá ao serviço, de como nós podemos honrar e adorar ao nosso Deus quando nós servimos, a gente desperta em nós o desejo de ser útil no reino de Deus. E esse é o primeiro passo, um coração voluntário. Porque o mobilizador, ele muitas vezes vai estar trabalhando na missão e, ao mesmo tempo, tendo o seu trabalho, tendo todas as suas funções, sejam ministeriais ou seja num trabalho secular, né, como nós costumamos chamar, mas ele vai doar esse trabalho dele para Deus, né? Vai servir as pessoas que estão servindo. Então, vamos entender isso melhor, mas o coração voluntário. O desejo de servir, o desejo de se doar o seu tempo, doar a sua vida, doar o seu serviço a Deus, tá bom? O segundo ponto é pertencimento. Observe, o pertencimento ele é a arte de saber fazer parte do todo. Por que isso é importante? Não negligencie isso. Muitas vezes, nós precisamos saber ser útil na obra de Deus e saber que cada um tem a sua função, que nós temos um papel importante a desempenhar. Pertencimento tem a ver com esse entendimento de corpo de Cristo. Que para um corpo funcionar, para um corpo se movimentar e se mobilizar, eu preciso fazer a minha parte, entende? Então, é fazer parte de um todo. É esse reconhecimento de que
eu não ando sozinho, eu não faço missões sozinho. E o outro que está lá também não faz sozinho. Precisa desse apoio, precisa desse movimento em conjunto. Então, essa sensibilidade ao pertencimento, como a gente falou, essa arte de fazer parte do todo, sem competição, sem intriga, mas assim, com o coração totalmente disposto, isso é um ponto importantíssimo para o coração de um mobilizador. O terceiro ponto é amor. Vamos entender isso melhor. Nós só podemos motivar uma causa quando nós amamos aquilo que nós promovemos. Então não adianta você inventar de promover missões, de levantar essa temática de missões na sua igreja, na sua localidade, se você não tem o coração inflamado por essa temática. Você precisa comunicar sobre missões, sobre o que Deus está fazendo nas nações com entusiasmo. E não estou falando aqui apenas de uma emoção, né? De passar, de uma certa forma, uma manipulação emocional para a igreja, mas esse entendimento profundo, esse envolvimento que você tem com os assuntos que você ama. Todo aquele que pesquisa um pouquinho, que entende um pouquinho sobre povos não alcançados, que sente a dor das pessoas que não conhecem a Cristo, que conseguem perceber a angústia que é não ter a salvação em Cristo Jesus, ela começa a gerar um certo desespero que diz assim, alguém precisa fazer alguma coisa. Nós não podemos estar aqui tranquilos enquanto tem pessoas que não conhecem a Cristo, enquanto pessoas estão morrendo perdidos. Então, alguém tem que fazer alguma coisa. E lá no fundo, né, a gente ouve o Espírito dizer, por que não você? Porque você não se mobiliza, então, para ser resposta àquilo que mexe com você. E é assim que a gente vai caminhando para essa mobilização. Porque a gente vai deixando o nosso coração sensível para o Espírito Santo. Para ele mostrar a verdade, para essa verdade que muitas vezes não é bonita, né? Porque uma verdade, a realidade daqueles que estão sem Cristo, sem salvação, não é bonita. E a gente se compadecer e encher o nosso coração de misericórdia para com essas pessoas. E isso nos move à ação. O mobilizador é aquele que entende que não dá para ficar parado vendo pessoas indo para o inferno. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então, esse amor só é capaz de contagiar uma igreja quem tem um coração em chamas pela obra missionária. Então, ninguém segura um mobilizador que entendeu a sua missão. Ninguém segura uma pessoa que entende que tratar dessa missão é o que tem de mais importante, sublime para fazer. Não há um trabalho mais importante do que esse, do que anunciar a salvação de Cristo. Porque isso é para a eternidade. Todos os outros trabalhos nós paramos aqui, no máximo deixamos um legado para uma geração e logo depois de alguns anos somos esquecidos, o que fazemos é esquecido, mas aquilo que fazemos no reino de Deus tem um valor eterno. Porque nós estamos falando aqui do destino de vidas. Nós precisamos nos motivar com isso. Então, o amor, ele move o coração do mobilizador da obra missionária. Um quarto ponto aqui, a conexão. O mobilizador, ele é sem dúvida um ponto de conexão. Ele deve ser o agente conector, né? Como uma extensão ou como um T. Não sei se você conhece esse objeto aqui. Eu conheço ele como T. Eu não sei que nome você dá a ele na sua região. Mas o mobilizador, ele vai ser essa pessoa que vai encaixar várias pessoas a uma mesma fonte de energia. Então, é como aquele que conecta a dificuldade e a solução. Então, ele vai vendo campos que estão precisando de obreiros e ele vai observar pessoas que têm o desejo de servir, o desejo de ir. Então, ele vai fazer aquela conexão entre o que é dificuldade, entre o que é solução. Tem pessoas que querem ofertar, que querem contribuir, não sabem como fazer ou para quem doar. E
esse mobilizador, ele conhece campos, ele conhece famílias que estão trabalhando na obra missionária, ele conhece os projetos que são desenvolvidos, as igrejas que estão sendo plantadas, e ele sabe onde lançar esses recursos. Então, esse mobilizador, ele é a pessoa das conexões, um homem e uma mulher de conexões, que consegue articular e trazer soluções nesse contexto missionário. Olha que beleza! Estão gostando? Estão achando maravilhoso isso? Eu quero que você seja muito motivado aqui. O quinto ponto, o auxílio. O mobilizador, a gente falou aqui sobre o serviço, mas de ser esse auxílio, esse suporte, entendendo essa missão de auxiliar as pessoas que estão no campo e a igreja. E é interessante que hoje está em falta pessoas que desejam auxiliar. Você já prestou atenção nisso, gente? Desejar ser auxílio para alguém está fora de moda nessa geração que quer ser vista, que quer ser reconhecida, que quer ter o seu lugar, que quer ter um chamado especial, uma coisa, diferentona. Então, querer ser auxílio, muitas vezes não ser notado, muitas vezes não ser mencionado, isso é algo louvável em um tempo como esse. E nós precisamos despertar em nós esse desejo de servir, muitas vezes sem ter um mérito ou um reconhecimento. E às vezes a gente entende esse auxiliar, isso é uma pedrinha no sapato de muita gente, esse auxiliar como algo inferior, como estar por baixo de alguém. Mas esse auxílio é um presente de Deus, uma dádiva, é a própria imagem de Deus revelada no nosso serviço. Nós temos um Deus que auxilia. O Espírito Santo é o nosso auxiliador. Você observa aqui em Romanos, no capítulo 8, verso 26, 27, falando desse auxílio do Espírito Santo. É Ele quem nos auxilia nas nossas fraquezas. Então, nós temos uma dificuldade, é o Espírito que tem essa força que supre a nossa necessidade. Então, o mobilizador de missões, como aquele que auxilia, não é de maneira nenhuma uma pessoa inferior. Ele é uma pessoa com a força capaz de trazer uma solução de Deus para uma realidade caótica. Então, entenda esse papel. Seja um homem e uma mulher que gera essas conexões e que sabe servir, sabe o seu lugar. E eu quero trazer para vocês, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Nós vamos encerrar essa primeira parte com a leitura de quase todo esse capítulo 9. Um capítulo riquíssimo quando a gente trabalha com esse entendimento. A gente falou aqui de aspectos que devem estar no interior do mobilizador. A gente ainda vai falar no próximo vídeo sobre ações práticas. Mas eu quero trazer aqui 2 exemplos numa única história de 2 homens que atuaram na vida do apóstolo Paulo. E de como eles foram, assim, pessoas-chave na história. E observe aqui, nós vamos ler a partir do verso 10, tá? Ora, havia em Damasco um crente chamado Ananias. O Senhor falou com ele numa visão. Ananias. Pronto, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à rua chamada direita e procure a casa de um homem chamado Judas. Lá pergunte por Saulo de Tarso, ele está orando. Eu lhe mostrei numa visão um homem chamado Ananias entrando e impondo as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. Mas, Senhor, exclamou Ananias, eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos de Jerusalém. E ouvimos que ele traz consigo ordens de prisão da parte dos sacerdotes principais para todos os que invocam o seu nome. Porém, o Senhor disse a Ananias, preste atenção, vá fazer o que eu digo, porque esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, encontrou Saulo em casa, pôs as mãos sobre ele e disse, irmão Saulo,
O Senhor Jesus que apareceu a você na estrada me enviou para que você possa ficar cheio do Espírito Santo e recuperar a sua vista. No mesmo instante, foi como se tivesse caído escamas dos olhos dele, e Saulo pôde enxergar outra vez e foi batizado. Então ele comeu e ficou forte novamente. Observe, vamos continuar a leitura. Saulo permaneceu com os discípulos em Damasco vários dias e foi para a sinagoga a fim de anunciar que Jesus é o Filho de Deus. E todos os que ouviam Saulo ficavam maravilhados. Este não é o homem que perseguia tão ferozmente os seguidores de Jesus em Jerusalém? Perguntavam eles. E nós sabemos que ele veio aqui para prender todos e levá-los presos aos sacerdotes principais. Saulo se fortalecia cada vez mais na pregação e os judeus de Damasco não podiam resistir às provas de que Jesus era verdadeiramente o Cristo. Depois de algum tempo, observe, os líderes judaicos resolveram, de comum acordo, matá-lo. Mas Saulo foi informado dos planos dele e de que estavam vigiando os portões da cidade dia e noite. Alguns dos discípulos desceram Saulo num cesto atrás de uma janela, no muro da cidade. Ao chegar a Jerusalém, ele tentou encontrar-se com os discípulos, porém todos estavam com medo dele. Observe. Então Barnabé levou Saulo aos apóstolos e contou como ele tinha visto o Senhor no caminho de Damasco, o que o Senhor tinha dito e tudo a respeito da sua poderosa pregação no nome de Jesus. Assim eles receberam Saulo e depois disso ele andava livremente em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Minha gente, que texto maravilhoso. Quem são esses dois que eu quero falar com vocês? Ananias e Barnabé. Muitas vezes a gente nem valoriza muito o que eles fizeram, mas foi grande a maneira como esses homens ouviram a Deus e foram instrumentos na vida de Paulo. Então nós olhamos aqui, Paulo ele é sem dúvida um líder super conhecido, mas Ananias e Barnabé eles foram usados para que Paulo pudesse agir em seu ministério. Será que você consegue se ver no lugar de Ananias ou de Barnabé? Ananias aqui, ouvindo o próprio Deus, vai orar por alguém. Será que você tem ouvido Deus falar com você que você deve orar por alguém? Você está se levantando e obedecendo? Será que Deus está te incomodando aí para fazer alguma coisa e você está agindo conforme a ordem do Espírito? Ou você está dizendo assim, Deus, não sou capaz, está dando desculpa, está enrolando, está procrastinando. Deus te coloca uma família missionária, você conhece um trabalho, acha lindo e Deus fala com você para se envolver e você fica meio que depois, não sei bem como fazer. E aí nós temos Barnabé chegando em um momento na vida de Paulo que ele está iniciando ali na caminhada, no caminho, mas ninguém acredita nele. Ninguém acredita no ministério de Paulo. Esse homem, ele vai matar todo mundo. Ele não é de Deus, não. E aí, Barnabé, ele se coloca nessa posição de intercessor, de apresentador, e ele vai lá e fala por Paulo. Gente, vamos escutar ele. Deus tem feito grandes coisas na vida dele. Sabe, existem irmãos e irmãs na sua igreja que ninguém dá nada por eles, mas você tá vendo que Deus quer usar a vida deles. Você sabe que eles têm uma vocação, que eles têm uma chamada de Deus e muita gente não quer nem saber deles, não quer investir na vida deles. Você tem sido um Barnabé na vida de alguém? Olha, irmão, vou investir em você. Vou investir para que você faça um seminário, para que você faça um treinamento missionário. Eu vejo Deus em você, eu sei que Deus está com você. E eu vou apresentar você para as pessoas certas, eu vou conversar com a liderança sobre você, eu vou indicar você. O quanto nós temos sido esses mobilizadores, meus irmãos. Essas pessoas que intervêm nas situações, que mudam histórias porque estão sensíveis para ver Deus. Eu estou falando aqui desse exemplo de Ananias, de Barnabé, mas hoje nós temos necessidades diversas. Deus chamou um para orar, para curar
o outro para apresentar, para mediar um conflito, mas o que Deus tem nos chamado para fazer? Qual é a necessidade da missão hoje? Você tem se colocado para ser resposta a isso? Orar continua sendo importante. Apresentar pessoas, auxiliar pessoas na missão continua sendo importante. Mas há outras funções. E depois de você ouvir todas, você vai perceber que há muito a fazer e que você é útil no reino de Deus. Há algo que você pode fazer para que vocacionados possam estar vivendo o seu chamado. Há algo que você pode fazer para que recursos encontrem destinos corretos. Há algo que você possa fazer para que Cristo seja anunciado. Você está disposto a se mobilizar? Você está disposto a buscar essas características, um coração voluntário, esse sentimento de pertencimento, esse amor por missões, pela obra missionária, essa conexão, essa ação de conectar pessoas e de ser auxílio para elas? Desenvolva isso, busque isso, seja um mobilizador. Amém? Próxima aula a gente vai falar sobre o que faz um mobilizador. Aí é uma ação prática, mas primeiro você tem que construir esse coração e esse desejo. E então nós vamos para ação. O que nós vamos fazer para contribuir com missões? Vamos juntos? Eu espero você na próxima aula.